Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estou fazendo essa live surpresa aqui para poder falar um pouco sobre os livros que eu anunciei, né, que estou lançando. E assim, tá sendo uma experiência bem diferente, sabe? Das que eu costumo viver, porque são dois livros, né? O Mistério da Locadora, que eu já estou anunciando há bastante tempo, e o Enigma das Origens, que eu só anunciei esse fim de semana. E assim, eu falo que está sendo uma experiência diferente, por quê? Porque como autora, né, qual que era a experiência que eu tinha antes? Era que praticamente eu tinha, né, a história ou o que eu precisava escrever tudo na cabeça de cor. E aí eu só ia, sentava e escrevia. E em pouco tempo eu terminava de fazer isso. Então, assim, eu vou contar, né, para vocês um pouco da minha história com as minhas outras publicações. A primeira delas foi o Marcas do Espírito. Em 2018 eu estava deitada, quase dormindo, veio uma frase na minha cabeça e a partir dessa frase, nos outros dias foram vindo nomes de pessoas, lugares, cenas, e quando eu assustei, eu tinha um livro na minha cabeça. Em fevereiro de 2019 eu comecei a escrever, em junho de 2019 eu terminei, e aí foi a os processos de publicação. Consultoria literária, leitura beta, consultoria teológica, consultoria histórica e procurar editora na época, né? Porque eu fazia questão de publicar por uma editora na época e tudo isso. E aí eu só publiquei mesmo em março de 2021. Depois veio o devocional pentecostal. Esse foi assim, um amigo disse que estava tendo uma seleção e que os melhores textos que eles recebessem entrariam para um livro de devocionais, de dezenas de devocionais. Ele me mandou aquilo, eu achei interessante e disse que tinha interesse, mas aí eu não recebi resposta, não recebi nada. E eu ficava pensando naquilo, aí até que um dia eu recebi um e-mail falando assim: o prazo para envio dos textos termina em uma semana. E assim, e tava uma época bem caótica, sabe? Porque eu fazia um curso, era um trabalho que a empresa me contratou e ao mesmo tempo eles davam um curso. E foi na semana também que eu viajei com a minha mãe para a praia. E assim, a gente passeava de manhã e de noite e de tarde eu tinha aula. E assim, e foi nessa exata semana. E eu pensando na ideia para os textos e nada vindo. Aí assim, o último prazo, né, o último dia era sexta-feira, que era o dia assim que eu teria mais atividade, né, na empresa, e era o dia que eu ia voltar para casa também, né? Eu orei, né, a Deus falando assim: Deus, se o Senhor realmente quer que eu participe desse concurso, o Senhor me dê os textos que eu devo escrever, porque eu não faço a menor ideia do que escrever, do que fazer. E assim, eu sem brincadeira, isso foi na madrugada, né, de quinta para sexta. Da sexta-feira eu já tinha todos os textos na cabeça, mas eu não tive tempo para poder parar para escrever. Por quê? Porque eu tinha que sair de manhã, depois tinha que trabalhar, fazer as aulas. Eu só fui conseguir parar para escrever depois do horário de trabalho. E aí já era hora de arrumar as coisas para poder pegar o ônibus e voltar para casa. Assim, sem brincadeira, eu terminei sentada no sentada no ônibus usando o aplicativo de contagem de palavras
E assim que eu cliquei no e-mail enviar, a internet na estrada caiu. Foi literalmente isso. Então, assim, eu nem acreditei quando eu recebi o aviso que eu havia sido aprovada. E não só aprovada, mas os meus 3 textos foram aprovados. Porque assim, porque cada pessoa, né, tinha que mandar 3 textos. Aí alguns escolhiam 3, alguns 2, alguns 1 e alguns nem escolhiam. Então assim, então os meus 3 textos foram aprovados e foram publicados no Devocional Pentecostal da editora Família Cristã. A outra experiência que eu tive foi do artigo acadêmico pro Doutrinas Pentecostais. Foi o último livro que saiu, mas assim, mas esses textos, isso aí foi escrito assim ainda no fim de 2021, início de 2022. Então assim, então foi minha terceira produção. E foi a mesma coisa, foi igualzinho. Então, assim, eu não tinha ideia, né, do que escrever. Assim, foi um. Janete, eu tenho 35 anos. Foi um. Eu vi um anúncio, quis saber, quis perguntar do que se tratava, e o organizador da antologia disse que queria um texto meu de qualquer forma, e eu orando e buscando, e nada. Absolutamente nada de ideia. Aí, enfim, depois de um bom tempo, eu tive uma ideia do que escrever, que foi, né, a instrumentalização do pentecostalismo por temas alheios ao cristianismo, mas nada de ideia de como escrever. E assim, e aí quando estava acabando o prazo, foi que eu tive a iluminação de ter o texto todo na cabeça para sentar e escrever e enviar em janeiro de 2022. Essa foi a minha terceira experiência. A quarta experiência foi ainda mais curiosa. Foi ainda mais curiosa. Em junho de maio de 2022, eu tive um sonho de Natal. Eu tive um sonho de uma historinha de Natal, assim, literalmente. E aí eu acordei com aquilo e falando assim, ué, mas uma história de Natal em maio? Que história é essa? E aí apareceu o anúncio de outro concurso literário, que é o da editora God Books, que era um concurso de mini contos. E aí Deus ele falou comigo claramente. Você queria entender por que você teve um sonho de Natal? Então, agora você vai pegar esse sonho e vai escrever como mini conto e vai enviar para a antologia. Foi o que eu fiz e foi aprovado. Minha quinta obra foi o Memórias de uma Pandemia, que surgiu quando eu estava lendo alguns livros de testemunhos sobre experiências na pandemia, e aí Deus ele me deu a ideia. Por que você não escreve um livro contando seu testemunho? E aí, a partir daí, foi vindo tudo na cabeça também. Eu sentei e escrevi tudo que já estava na cabeça. O outro foi o Marcas do Amor, que surgiu, né, das ideias que os leitores de Marcas do Espírito me deram, né? Alguns falaram para mim que queriam saber mais sobre o Jeremias, porque ele é meu protagonista e aparece pouco. Alguns queriam entender melhor como que a família escondia os segredos dele. Outros queriam um livro com mais romance, outros queriam um livro com menos drama, com um livro mais leve, que tratasse do agir de Deus fora da igreja. Enfim, várias sugestões desse tipo. E a partir dessas sugestões, também eu fui tendo toda a ideia na cabeça para poder escrever. Quando eu sentei para escrever, foi em dezembro de 2022 e terminei em maio de 2023, com todas as ideias já na cabeça. E a última obra que eu tinha publicado foi também a antologia Palavras em Chamas,
com os autores participantes da FEFIC em 2023, né, logo depois da FEFIC. E aí, Deus ele falou para mim que era para eu escrever um sonho que eu tive há vários anos atrás, que era para eu transformar esse sonho em conto. E assim, eu sabia, tinha tudo na cabeça, mas eu só fui conseguir sentar e parar para escrever no dia praticamente de enviar, estando na casa da organizadora da antologia, porque eu estava lá, porque a gente foi para a Bienal. Porque eu ia expor na Bienal, visitar a Bienal e aquela coisa toda. Então eu estava na casa dela, né? E era o último dia da inscrição, então eu escrevi tudo lá, praticamente com ela do meu lado. Então, assim, todas as experiências que eu tive de publicação, essas foram minhas 7 publicações, tanto as que eu escrevi sozinha, quanto as de coletâneas e concursos, né? Eu sempre tive toda a ideia primeiro, toda a construção primeiro, para só sentar e escrever. Era essa a experiência que eu tinha até agora. E assim, aí agora tá sendo diferente, né? Porque as minhas últimas tinham sido em 2023, né? Marcas do Amor na FEFIC. Esse Palavras em Chamas logo depois da FEFIC, ali no fim do ano de 2023. E depois disso eu não tive mais ideia para história, para ficção cristã, para nada. Não tive mais ideia para nada. Foi o resto de 2023, 2024, 2025, tudo sem absolutamente nada de ideia. Até que no ano passado, em meados, quase pro final do ano passado, eu descobri uma coisa, eu finalmente entendi uma coisa que havia acontecido comigo quando eu tinha 12 anos de idade. E aí eu pensei assim, uau, isso dá uma crônica da vida real. Eu vou escrever isso em um dia e vou publicar. Vou escrever em um dia e vou publicar como um conto. Isso deve ter umas 5 a 7 páginas no máximo, não vai dar para imprimir porque é muito curto, né? Só um conto, eu relatando o que aconteceu comigo quando eu era criança, que eu não entendi, e agora que eu finalmente entendi o que aconteceu, que eu achei muito engraçado, achei muito curioso, enfim, vai ser só isso. Ledo engano. De fato, em outubro, no final de outubro, eu sentei para escrever. E no que eu fui escrevendo, Deus ele foi ministrando. Ele começou a ministrar. E assim, e o nome seria O Segredo da Locadora. O nome já estava definido. E aí Deus ele começou a ministrar que aquilo tinha acontecido na mesma época da minha conversão e várias outras coisas que Deus ele começou a ministrar. Então eu escrevi a primeira versão e vi que precisaria expandir. Aí eu fui escrever a segunda versão e vi que ainda não estava boa, porque estava misturando ao mesmo tempo tanto a narrativa, né, do passado quanto testemunhos e reflexões. Então aí foi que eu tive uma ideia, eu vou dividir. A parte 1 vai ser totalmente em forma literária, em forma de metáfora. Então, na parte 1, eu não falo nada sobre Deus, sobre conversão, sobre Jesus, sobre igreja, sobre Bíblia. Eu não falo nada sobre isso. E na parte 2 é onde eu vou explicar, né, todas as parábolas, todas as metáforas, todos os termos que eu usei em linguagem literária. Eu vou explicar em linguagem de testemunho e em linguagem teológica. Eu vou separar. E eu comecei a trabalhar dessa forma. Só que o curioso é que muita coisa assim que eu fui escrevendo foi acontecendo, eu fui vivendo e eu fui entendendo durante o processo. Isso assim que foi totalmente inédito para mim, sabe? Foi totalmente inédito, porque em todos os outros, como eu falei, Fernando, há quanto tempo? Quanto tempo mesmo, hein? Como eu falei, eu sempre tinha todas as ideias primeiro e aí foi simplesmente lá sentar e escrever. E dessa vez não. Eu tive ali a ideia inicial, a semente da ideia,
E enquanto eu fui escrevendo, Deus foi falando, Deus foi ministrando. E isso, assim, foi um processo tremendo. Porque, assim, desde maio do ano passado, que eu já comecei a ter sonhos, que Deus, ele começou a falar claramente comigo, que ele estava confirmando partes da minha história passada e marcando novos tempos na minha vida. Então, assim, aí começou ali na madrugada do dia 11 para o dia 12, com o sonho da pasta do dono, livro de assinaturas e o quadro. Em julho, teve o do condomínio e a da visitação celestial, né? Em. Agora me fugiu a data, mas eu acho que é em agosto. Em agosto teve o Diário dos Anos Errados. Em outubro teve as Escadinhas Descendentes. E em novembro teve a Sombrinha e o Pijama. Então, assim, e tudo isso, tantos sonhos que eu tive antes de ter a ideia, que foi o da pasta do dono, o livro de assinaturas e o quadro, o condomínio, a visitação celestial e o diário dos anos errados. Tanto esses que foram antes da ideia do livro, tantos que foram depois, eles se encaixam com tudo que eu estava escrevendo e que eu ainda precisaria escrever. E não só isso, Deus, ele foi fazendo eu lembrar também de sonhos que eu tive no passado, lá na época da Noite Escura, do Vale da Sombra da Morte, lá em 2011 a 2014. Alguns desses sonhos pegaram em 2015 também, que eu não estava em crise ainda, mas estava, como que eu vou dizer, em estado, meio que em estado de choque ainda, tentando processar tudo que tinha acontecido. Então aí eu fui reler esses sonhos, revisitar esses sonhos, usei inteligência artificial para achar padrões entre eles. Então assim, então fiz uma verdadeira investigação dos meus sonhos do passado. E aí eu fui vendo que assim, que muita coisa que Deus ele me direcionou na época, como por exemplo de parar de ficar falando daqueles assuntos de conspirações, de especulações escatológicas, né? Que Deus me direcionou para fazer isso, mas isso já tinha sido dito em sonho para mim, eu não tinha entendido o sonho. Sobre coisas que eu demorei muitos anos para entender, mas que as sementes já estavam naquela época, que isso apareceu em sonho. Quando Deus mandou eu parar de mexer com coisa de política, isso já tinha aparecido em sonhos. E várias coisas assim que eu estava vivendo naquela época e que eu precisava entender, isso já tinha aparecido nos sonhos também. Só que eu não fui capaz de entender aqueles sonhos na época. Mas assim, olhando para trás, lendo, relendo eles, eu fico falando assim, meu Deus do céu. E assim, eu fui percebendo também que os mesmos símbolos administrativos que marcaram os sonhos, né, do ano passado e já existiam naqueles sonhos, né, como arquivos, documentos, listas, fichas, exercícios devolvidos, chaves, tudo isso já aparecia naqueles sonhos também, só que não com nível de elaboração, que foram os sonhos do ano passado. Aí não, sabe? Então, assim, então tudo isso foi um processo, sabe? Tanto de entender os sonhos que eu estava tendo ano passado, quanto de entender os sonhos, né, do passado mesmo. E teve também o poema Aventura de Aprender, que todas as minhas redes, né, meu Instagram, meu canal do YouTube, TikTok, tudo chama Aventura de Aprender e eu uso esse nome desde 2008. E eu não lembrava por que eu uso esse nome, mas na verdade foi por causa de um poema que eu fiz quando eu tinha 13 anos de idade, em 2004, na escola. E esse poema chama Aventura de Aprender, é por causa disso. Em 2020 eu achei esse poema de novo, só que em 2020 eu ainda não tinha maturidade para entender o que estava escrito lá. Então assim, então eu achei e esqueci. Mas aí, ano passado, durante, né, os processos de escrita, na verdade, acho que desse poema, acho que foi esse ano ainda, acho que foi em janeiro já.
janeiro desse ano, que eu fui reler, peguei esse poema pra reler, eu falei assim, meu Deus, o que que é isso? Assim, tudo que eu entendo, que eu vivo, que eu estudo, já tava é, nas entrelinhas, sabe, do poema. Então, assim, então tudo que eu escrevi, né, nesse livro, eu fui vivendo e processando com Deus, sabe? Assim, e foi uma experiência totalmente diferente, porque assim, eu mal tenho palavras, sabe, para poder dizer. E assim, é claro, né, eu não poderia deixar, né, de falar que nesse livro, pela primeira vez, eu consegui traduzir em palavras, ou pelo menos tentar traduzir em palavras, o que que foi a noite escura, o vale da sombra da morte, tentar é, explicar como, sim, que uma pessoa que tinha certeza de comunhão com Deus, que tinha certeza de salvação, mas perdeu completamente a esperança, sabe? Então, assim, eu nunca havia conseguido explicar como que isso aconteceu. Gabriel, paz do Senhor, tudo bem? Eu nunca tinha conseguido explicar como isso aconteceu, não conseguia explicar direito como que saiu daquela situação. Então, assim, então, pela primeira vez nesse livro, eu acredito que Deus ele me deu linguagem para poder falar, né, sobre esse assunto. Então, assim, foi um processo de praticamente inventário, né, da minha vida. Você vê que se pode falar dessa forma. Então, assim, então foi um processo muito interessante e muito curioso também. Então, assim, o que era para ser um conto nostálgico da infância, que eu iria publicar em outubro do ano passado, eu só tô conseguindo é, publicar agora, por causa de tudo isso. E é até curioso, porque no sonho das escadinhas descendentes, eu até conto isso no vídeo de lançamento que eu fiz, né? Que eu falei que eu vou lançar os 2 livros no dia 15 agora. Eu conto sobre esse sonho das escadinhas descendentes, mas assim, o que mais importa é que me perguntam no sonho quando que eu ia lançar mais livros e no sonho eu ia responder. Esse mês ainda sai mais um, pode esperar. Eu não consegui responder. Não consegui responder no sonho. Por quê? Porque eu não ia conseguir lançar. Nem em agosto, nem em outubro, nem em 2025. Ou seja, só eu consegui lançar agora. E não apenas um livro, mas 2 livros, né? Mas aí daqui a pouco eu vou falar sobre esse segundo livro, o que que ele é, como que ele aconteceu, enfim. Sabe? E tá sendo muito interessante. E outra coisa também, né, que eu achei interessante é que assim, que eu não uso, né, inteligência artificial para escrever para mim. Eu acho isso, né, terrível, principalmente em livro, né, de ficção, de narrativa, porque sou eu, né, que tenho que escrever, porque na verdade tudo aconteceu comigo, né? Então, assim, então não tem como a inteligência artificial inventar nada. A inteligência artificial ela é boa, tipo, pra achar padrão, pra pesquisa, pra estudo, pra citação, pra referência, né? E não é o caso, é uma narrativa totalmente da minha vida. É uma parábola testemunhal, a primeira parte, e um testemunho direto, a segunda parte. Então, assim, mas eu usei antes de contratar leitores críticos, leitura crítica, leitura beta, revisão, né? Antes de contratar profissionais, eu usei sim para poder dar opinião. E a inteligência, né, artificial falou para mim que, assim, que o meu livro ele seria mal visto por algumas pessoas por não tratar de em palavras cristãs religiosas, né? Padrão. Por eu preferir usar uma linguagem mais literária. Então falou tipo assim que isso seria, né, muito útil para pessoas que viveram experiências parecidas com a minha, mas não tiveram linguagem para poder nomear, para poder entender. Mas assim, mas pessoas tipo muito legalistas iam estranhar, não iam entender, sabe? Iam ficar confusas e realmente isso aconteceu.
Quando eu submeti a leitura crítica, o feedback que eu recebi foi o seguinte: é, essa protagonista não ora, nunca se arrepende, ela só entende, compreende, estuda, mas nunca se arrepende de nada, não vai à igreja, não parece que é crente, não vi nada de Deus no livro. O feedback que eu recebi foi esse. Assim, eu confesso que eu fiquei arrasada. Mas aí isso só confirmou, né, que assim, que de fato não é todo mundo que vai entender. Mas assim, quando eu passei, né, pelas leituras beta, a maioria conseguiu entender. Muitas, assim, alguns não gostaram, disseram que esperavam outra coisa. Teve gente que falou que esperava um thriller investigativo criminal, né? E assim, até dá para entender porque eu não cheguei a dar a sinopse, não tinha sinopse escrita ainda, mas agora tem. Então, pela sinopse que está escrita, não de um relato literário, esse perigo, ele definitivamente ele não existe mais. Não existe mais. E assim, mas a maioria pelo menos conseguiu entender, sabe? Assim, quando eu mandei para revisão, a revisora ela também entendeu, então assim, então tá, é claro. E as poucas coisas assim que realmente não estavam claras, que estavam faltando, tipo uma transição entre cenas, coisas assim, que são coisas, né, que se ajusta na edição, são coisas assim, entendeu? Dela achar, tipo assim, que se a pessoa ela não foi lá na frente, não aceitou Jesus lá na frente, quando pastor orando, ou se a pessoa ela se arrepender, não chorou, não reconciliou e aquela coisa toda, é porque não houve conversão, não houve arrependimento, e assim, não é bem por aí, não é o tipo de experiência que eu tive. Então, assim, então eu tenho que ser honesta com a minha experiência, entendeu? É, eu tenho até uma frase, eu tenho assim várias críticas, né, em relação ao Augusto, né, Nicodemos, eu tenho várias críticas em relação a ele, em relação ao calvinismo, em relação que eu entendi que estava errado e eu simplesmente tomei uma posição e falei, não vou mais fazer isso. Tá errado, Deus não quer assim, não vou mais fazer isso. E nunca mais fiz. Entendeu? E assim, não precisou, sabe, de chorar e aquela coisa toda. Eu simplesmente decidi não mais fazer e não fiz. E isso é arrependimento. É quando a gente entende, né, que tá errado e decide que vai parar, que não vai mais fazer mais. Infelizmente não é assim. Então, se essa pessoa, tipo, ela não chorou, não foi lá na frente, não se reconciliou, aquela coisa toda, não houve arrependimento. Só que, o que eu posso fazer? Aí, né, outra coisa que falou pra mim, disse que eu tinha que falar, né, no meu livro sobre relacionamentos saudáveis e a pureza no casamento. Aí eu fiquei tipo assim, como, gente? Como? Esse livro é um testemunho da minha vida e eu não vivi esse tipo de experiência. Como é que eu vou falar disso? Não dá, não dá. Mas enfim, tirando isso, né, eu realmente fiquei bastante chateada no dia, mas aí depois passou. Eu até conversei com ela depois, ela me pediu, né, desculpa por eu dizer que me senti invalidada na minha fé, né? Ela falou que não, que a intenção não foi essa, que ela me conhece, né? Que ela sabe da seriedade da minha fé, do meu compromisso com Deus, né? Da minha vida com Deus, mas que ela estava analisando, né, o texto e que ela realmente não tem, né, não está acostumada a esse tipo de narrativa. E é verdade, nem eu tô acostumada a esse tipo de narrativa, por isso que foi assim, um desafio enorme escrever isso. E outra coisa que eu não falei é que eu mudei o nome no título, porque seria O Segredo da Locadora, mas aí pesquisando eu vi que segredo é algo que é escondido de propósito e a gente descobre. E que não é o caso. Então se encaixa melhor mistério. Por quê? Porque mistério é uma coisa mais existencial. Então não é o segredo, é um mistério. Então por isso que eu mudei de O Segredo da Locadora para O Mistério da Locadora. Foi por causa disso. E em relação ao outro livro, O Enigma das Origens, né, ele surgiu da parceria com um amigo, né, com o irmão
Claudemir Lima, né, C.S. Lima, que eu conheci em 2023. Então, assim, ele é um livro que ele fala sobre a cronologia e o propósito dos evangelhos, tanto dos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, quanto do evangelho de João. Então, assim, nós nos conhecemos em janeiro. Pessoalmente, eu fui lá para a cidade dele, para conhecer ele, a família dele, a esposa, as filhas, a igreja, outra igreja da cidade, outros irmãos da cidade. Porque ela é uma cidade pequena, né? Então, assim, e sempre que eu vejo alguma pessoa postando alguma coisa interessante que marca uma pessoa, aí eu vou e vou atrás e comento, sabe? Só que quando eu faço isso em geral, geralmente muitas dessas pessoas não se conhecem, né? Só que no caso, quando eu fiz isso com as postagens dele, né? Eu acabei descobrindo que eram tudo pessoas da mesma família e da mesma cidade. Então, assim, então eu acabei fazendo amizade com a cidade inteira, sabe? Então, por causa disso, eu viajei lá em janeiro, passei uma semana lá, né? Conhecendo, né, os irmãos das igrejas lá, né? Da família, enfim. E lá ele me apresentou uma pesquisa que ele, né, estava fazendo, que não começou, né, nesse assunto, mas chegou a esse assunto. Então ele virou para mim e falou que era para eu poder pegar essa pesquisa e transformar em um livro que a gente ia fazer juntos. E assim, é, quem já, né, conhece ele sabe que ele está se dedicando há alguns anos, há quase 3 anos, eu sei, desde dezembro de 2024, mas já tem um tempinho a mais que ele está se dedicando a uma pesquisa sobre o censo de Quirino, para poder mostrar que Lucas não errou quando coloca o censo de Quirino no prólogo do Evangelho. Igual a crítica diz que ele errou porque o único censo que se tem notícia foi no ano 6 depois de Cristo, e que se fosse isso, Maria tinha ficado grávida por 10 anos e aquela coisa toda. Aí é claro que ele não aceitou isso, foi investigar a fundo e tá publicando um livro sobre isso. E assim, ele descobriu coisas assim tremendas que eu sei porque ele me contou, mas eu não posso falar, né? Segredo de Estado, literalmente, né? E assim, ele tá pesquisando e publicando esse livro, e eu tô ajudando, né, na parte de ler, de dar opinião, se tá claro, se faz sentido, se não tá incoerente. Incoerente no sentido assim, se o tom tá o mesmo, sabe, da escrita, se prende a atenção do leitor, aquela coisa toda, né? Um trabalho de leitura beta com um pouquinho de leitura crítica, né? Enfim. E assim, e aí ele fez um desafio pra mim. Ele falou assim: vamos ver quem publica primeiro? Vamos ver quem publica primeiro? E assim, a nossa ideia era que ele, né, lançasse o livro, né, esse do Censo de Quirino, na FEFIC junto comigo. Assim, ele não pode ir, né, porque ele trabalha e é muito longe. Ele mora lá no interior do Nordeste, é bem longe mesmo. Eu viajei quase 50 horas de ônibus para poder ir para lá. Então, assim, é muito longe. Então, assim, então ele não consegue ir pra FEFIC. E é até mais longe, porque a FEFIC é em São Paulo, eu moro em Minas, né? Então, assim, é mais longe ainda. Então, né, como ele não consegue ir pra FEFIC, então o que eu fiz? Eu escrevi os meus livros e o dele para poder vender para ele. Só que ele não conseguiu publicar a tempo. Então, o que eu fiz? Eu virei e falei assim: eu gosto de desafio, então eu vou aceitar o desafio. Vou lá, eu vou pegar essa pesquisa que ele me entregou em janeiro e vou transformar em livro. E foi o que eu resolvi fazer. Peguei os rascunhos, né, que ele me mostrou e fui ler, pesquisar, fiz pesquisas em cima, encontrar referências. Eu fui ver o que
fazia sentido, o que não fazia, né? Porque quando a gente está fazendo rascunho, principalmente de pesquisa, assim, muita coisa que a gente começa como ideia, mas aí a gente vai pesquisando melhor e vai vendo que outras hipóteses se encaixam melhor, que uma coisa não faz sentido, que uma coisa está contraditória. Então eu comecei a fazer todo esse trabalho, né? Peguei esse rascunho e ver o que fazia sentido, o que não fazia sentido, fazer mais pesquisa em cima, aprofundar os temas, que é muito tema assim que estava só no comecinho, aí eu resolvi aprofundar os temas, fazer, organizar as referências, pesquisar, estudar, sabe? E, assim, tá sendo um processo muito interessante também. Esse eu ainda não terminei, tô quase terminando. Vai ter 5 capítulos mais a conclusão. Então, assim, o 1 já tá praticamente pronto, só revisão. O 2 já tá praticamente pronto, só revisão. O 3 já tá praticamente pronto, só revisão. O 4 tem uma ou outra coisinha ali para ajeitar. O 5 tá encaminhando. E assim, tá, tá indo, sabe? Tô quase terminando. Então aí eu decidi, eu vou lançar os 2 livros no dia 15. Esse meu, sozinha, O Mistério da Locadora, e esse, O Enigma das Origens, em parceria com o Claudemir. Então, assim, esse, o Mistério da Locadora, eu vou colocar na Amazon em e-book, mas a versão impressa vai estar disponível só, né, a parte da FEFIC, porque eu já vou mandar imprimir, já entreguei em São Paulo. E esse nosso livro em parceria, aí eu vou colocar ele na Wiclap, que aí qualquer um consegue comprar de qualquer lugar. A versão impressa e e-book ao mesmo tempo. E também vou levar alguns exemplares para a FEFIC. E é isso. Acredito que eu falei tudo sobre os meus, né, 2 lançamentos, mais um pouco da minha experiência como autora. Ah, tá. Outra coisa que eu esqueci de falar é que já há pouco mais de um ano eu também tenho trabalhado com diagramação, tanto para outros autores quanto para editoras. Então, assim, quem tá precisando pode falar comigo. Cobro valores bem um pouco abaixo, né, do mercado, porque a minha intenção é realmente ajudar, sabe, outros irmãos a publicar. E assim, esse ano eu já fiz mais diagramação nesses primeiros meses do que no ano passado inteiro. Então, assim, aí eu, né, tô administrando fazer 2 livros, mais as diagramações para outras pessoas, e ainda tive que administrar uma mudança de cidade no meio disso, que a gente resolveu de última hora por várias questões que não cabe falar aqui, que foram alheias à nossa vontade, minha e da minha mãe, né? De sair de Belo Horizonte e mudar para uma cidadezinha do interior, aqui perto. Então, assim, tá sendo bem agitado, sabe? Esse ano de 2026 para mim. Terminar o Mistério da Locadora, escrever em parceria o Enigma das Origens, administrar uma mudança no meio disso tudo e os trabalhos para outros autores. Mas, assim, tá sendo uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Em todos os sentidos. E aí é isso, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Eu vou ficar online alguns minutos para isso. Muita gente passou por aqui, fez alguns comentários, eu respondi. Mas alguém tem mais algum comentário, mais alguma pergunta? Se não, então fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite. Ah, e o Mistério da Locadora ainda tem pré-venda, tá? Pré-venda eu envio pelo correio, depois da FEFIC. Tem a oportunidade de
retirar presencialmente tanto na FEFIC em julho, quanto na Christian Fest em setembro. E quem comprar na pré-venda tem brindes exclusivos, que eu estou chamando de arquivos do Invisível. São brindes surpresa. E é isso, tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus.